Estamos voltando novamente à nossa aula do dia 20/10. Deixa eu só ver, que acho que algum iluminado começou a mexer e aí acabou caindo a nossa. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para eliminar simultâneos, única participação. Eu acho que agora está certo, né? Todo mundo está me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo, pessoal? Heloíse, Gerson, estão ok? Deixa eu só ver se eu consigo tirar aqui, porque alguém estava mexendo e aí caiu. Repórter. Bom, vamos continuar, né? Tá todo mundo aí de volta, estamos gravando, aí vai ficar como uma segunda parte, né, da sequência. Eu acho que tá certo agora, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês a tela. Espero que o iluminado colega que está mexendo aí não volte a iluminar a gente, né? Deixa eu só colocar... Ah, tá. Acho que eu coloquei o texto... Aí. Agora sim. Nós estávamos andando... Espera aí que eu passei aqui falando. Estava falando da venda, né? Ad corpus e mensura, né? Na escuta, Enéas. Diga, Gerson. Boa noite. Boa noite. Meu retorno está muito baixo, mas eu vou falar. Geralmente, quando compra imóveis, principalmente casas usadas, tem essa expressão ad corpus. Por que se usa em casa usadas ou veículo usado ad corpus? Acho que é o corpo certo, né? A ideia de corpus é corpo. Você está comprando, vamos dizer assim, um objeto certo, né? Mas eu entendo. A minha interpretação, quando vejo esses contratos, parece-me que quer dizer o seguinte: é do jeito que está. Ah, entendido. É o corpo que está ali, né? Se está velho, se está usado, entendi. Então também usa para isso. Na prática, para nós, assim, o latim, vamos dizer assim, ad corpus, para diferenciar do mensura, sempre foi visto nessa ideia de utilizar a possibilidade de complementar, rescindir ou abater. Essa é a prática expressa do termo, que é o artigo 500 e 501. Na prática, se a gente usar o termo de corpo certo, né, é como você está falando, é aquilo que eu estou vendo, se do jeito que ele está ali, se está batido, se está em bom uso, em bom estado, né? Uhum. Acabou que saiu de novo. Caiu de novo? Não. É que eu estou só dando uma limitação aqui em alguns comandos que às vezes os participantes estavam mexendo, anotando, né? E aí eu estou só dando uma limitada aqui para não cair de novo, né? Mas é isso, Gerson. Acho que dá para, nesses contratos que a gente compra, acho que até esses de prática falam de contrato de papelaria, esses mais assim, mais simples, tem esse termo, né? As mobiliárias também tem muito essa prática, né? Uhum. Tá bem, obrigado. Mas foi bem lembrado aí. Excelente. Anotaram aí os artigos? Anotou aí? Eu sei que você está comigo aí, mas não é Elise, mas eu sei que você está comigo aí. É que às vezes o nome aparece dos computadores, né? Vamos lá. Do 500, nós vamos agora pensar nessa parte de contrato de compra e venda de cláusulas especiais, né? Então, o seu Gerson, quem está comigo mais aí, vamos ver. Élica, Jonathan, Heloíse, Márcia.
Márcia, Marilene, né? Os colegas que vão estar comigo aí depois revendo as aulas, né? Vai ter 2 links, né? Porque o primeiro momento caiu, a gente voltou, né? Nós vamos falar agora sobre retrovenda. Então, tá aí os temas que eu quero que vocês anotem, né? Esse material vai estar disponível já essa semana, para vocês lerem, relerem, né? Semana que vem, no primeiro horário, já acostumamos com a ideia das dúvidas, né? Sanar, tirar, e não só no horário, qualquer momento, né? Coloquei aí discussão, retrovenda, venda contentos, principal é retrovenda, acho que no dia a dia muitos já ouviram falar, a preferência, né, preempção, reserva de domínio é comum também, né? Aí um casinho para discussão, um caso que também a gente vê muito aí no dia a dia, né? Não tem nada de novidade aí, ó. Esses casos, como eu disse para vocês, separa depois, anota, né? Eu, quando estou assistindo a aula também, vou dar assim, uma dica, né? Por mais que esse material vai estar com vocês. Mas tem professores que vão lá, vai falando, eu vou dando print na tela, já vou gravando, né? Deu aquela dica de, olha, isso aqui é uma parte interessante, ó, para vocês, para a gente pensar depois com calma. Então, o famoso Raimundo, né? Amigo de longa data, estudante de direito, como é o nosso caso, né? Que nós não podemos agir ainda, né? Quanto estudante, advogado, né? Mas aguarde que já já os senhores estarão. Apesar de morar em Cuiabá, sempre gostou muito de Chapada. Diz que há alguns anos atrás decidiu parar de se hospedar em hotel, comprou uma casa, né? Chamada Josefina. Está surpreso porque agora recebeu uma notificação de um tal de Vivaldino, informando que exerceu o direito de retrovenda do imóvel, em face de Josefina. E que, portanto, Raimundo deve devolvê-lo. Ele disse que nunca ouviu falar em retrovenda. Vocês já ouviram falar? Seu Gerson, já ouviu falar em retrovenda? Mas já dá uma ideia, né? Retrovenda. E lhe pergunta, como estudante de direito, né, quais são as 2 principais perguntas que você deve fazer a ele para poder dar uma orientação como estudante, né, sobre o caso? Então, o que nós vamos pensar agora, de maneira bem didática, é dentro desse raciocínio aí, ó. Então, ele comprou, quando ele comprou, ele foi notificado por um terceiro. Então, Raimundo compra de Josefina, que é notificado por um terceiro. Qual que é o nome do terceiro aí? O Vivaldino. Falando, olha, eu tenho direito à retrovenda. Ué, mas eu tô lá, tô no meu bem, tô na minha casa, né? Já tô lá tranquilo. O que é isso? Vamos lá. É uma área muito interessante, né? O pessoal estudioso aí da área civil gosta, é uma área muito interessante para nós aqui, né? Os artigos... Professor, Diga, Stephanie. o senhor pode explicar, dar mais algum exemplo de como seria essa retrovenda? Porque eu não entendi muito. Vamos ver agora. Olha aí o que nós vamos pensar, Stephanie. Então, lá foi ele comprou, adquiriu e foi notificado, né? Mas o que vai acontecer? Vamos pensar junto aqui. O que é a retrovenda? Ó, conceito básico, né? Leitura básica, que eu vou passar também para vocês nessa parte do Shira. Ah, já está lá, né? Essa da retrovenda, acho que já está, ou naquela lá eu fui até vício. Ah, não, acho que fui até vício. Qual que é o conceito básico? Direito de recobrar, resgatar. Então, o Raimundo comprou da Josefina um imóvel. E um terceiro, chamado Vivaldino, está falando, olha, tem o direito de ter esse imóvel aí. Poxa, para que tenha efeito, o que é o erga omnes? Para que tenha efeito, esse resgate, né? Olha, eu quero de volta, né? Recobrar. Efeito erga omnes. O que é o erga omnes? É para todos, né? O direito de retrovenda, ou seja, de você pedir de volta, resgatar, né, recomprar, deve ser registrado no registro de imóveis. O que é isso, então? Opa! A Josefina vendeu para Raimundo. Só que a Josefina tinha comprado de Vivaldino.
O Vivaldino, quando vendeu para a Josefina, registrou na matrícula do imóvel. Olha, caso você venha vender, eu quero, né, ter a preferência na compra, nessa volta, né? Esse direito de recobrar aí, é independente se for vender. Vou dar um prazo aí, tá aí, prazo de 3 anos no máximo, posso querer de volta esse imóvel na Chapada. Estou te vendendo, mas aí 3 anos, que é o que a gente vai ver o prazo máximo, eu posso querer de volta, eu posso recomprar. Mas olha que interessante, isso tem que estar na matrícula do imóvel. Por que isso? Isso é publicidade. Porque quando o Raimundo foi comprar da Josefina, o que ele fez? Ele foi olhar a matrícula do imóvel, né? Na hora que ele olha a matrícula, falou, mas peraí, Josefina, você comprou do Vivaldino, né? Ela fala, é que na matrícula do imóvel está dizendo que ele tem 3 anos de retrovenda, ele pode comprar de novo. Ah, mas já passou os 3 anos. Peraí, vamos ver então o registro. Ó, registro, realmente, o registro foi em 2015. Nós estamos em 2020, né? Então, esse é o ponto básico. Se tiver essa cláusula, é um contrato de compra e venda, e é uma cláusula. Então, a gente vai ler o 505 em sequência, né? É uma cláusula em que o vendedor coloca que ele poderá exigir, né, recomprar, resgatar, recobrar aquele bem. Mas para que isso ocorra, vou repetir, né? Senão ficaria injusto, né? Para que isso ocorra, tem que estar registrado onde? Né? Lá, né? Pega a escritura, registro da matrícula, né? O vendedor pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos. Então, uma pergunta que eu faria para o meu amigo Raimundo. Raimundo, você adquiriu o imóvel, registrou a matrícula do imóvel, você passou para o seu nome, como a gente fala na prática, né? Ah, não, eu fiz um contrato de compra e venda só, escriturei, mas não registrei. Bom, então já começou errado. Raimundo, você olhou a matrícula do imóvel para ver se tinha alguma cláusula lá escrita assim, ó, registro, né, a venda de Vivaldino para a Josefina, uma cláusula de retrovenda pelo prazo de 3 anos, né, ao máximo aí, a partir do registro em cartório. Ah, não, eu nem olhei a matrícula, como eu disse, eu só fiz um contrato de compra e venda. Isso é importante, são perguntas que nós devemos fazer para o caso que foi colocado aqui. Entendeu o raciocínio aí, Stefano? Essa pergunta você tem que fazer para o Raimundão. Ô, Raimundo, você registrou na matrícula do imóvel, lá você viu na hora que você comprou do Josefino, você transferiu para o seu nome, a matrícula de imóvel traz essa cláusula, né? São questionamentos. Se o comprador... Tá, professor, mas nesse caso aí, a Josefina não está agindo de má fé também com ele? Por que não está de má fé? Se estiver na matrícula do imóvel, Josefina, ao fazer a venda, né? Ah, bom, só se você falar assim, em vez de ela não fez a escritura e não registrou no nome de Raimundo. Ela falou assim, olha, vamos fazer só um contrato aqui de compra e venda, e aí depois a gente registra. Se ela fizer isso, dá para discutir sim a má-fé dela. Principalmente se ela sabe que tem essa retrovenda, né? Mas o Raimundo, porque a boa-fé, ela tem de ambas as partes, né? O Raimundo comprador, ele também tem que ter a sua precaução de ir ver a matrícula do imóvel, né? De resgatar. Mas é lógico, dá para se discutir aí uma má-fé se foi feito só um simples contrato de compra e venda. Se o comprador se recusar a receber a quantia a que vá jus, quem que é o comprador? Nesse caso aqui, né, Josefina comprou de Vivaldino. Vivaldino registrou a retrovenda, que é uma cláusula, na matrícula do imóvel. Então, quem é, né, vamos dizer assim, o vendedor? Entre Josefina e Vivaldino,
O vendedor é Vivaldino. Aí você vai falar, poxa, mas Raimundo está lá quieto, está com um terceiro, ele vai perder o dinheiro dele? Não, perder não vai, porque se houver essa notificação e ele ter que devolver o bem, o que ele vai fazer? Ele vai acionar quem? Judicialmente. Ele vai acionar Josefina? a Josefina, né? Olha lá. Aí já vejo a dúvida, senhor. Artigo 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrar. Então, a palavra retrovenda a gente pode ler como recobrar, né? No prazo máximo de até 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando a despesa do comprador, inclusive os que durante o período de resgate, se efetuaram com autorização escrita ou para a realização de benfeitorias. Se o comprador se recusar a receber a quantia, o que o vendedor faz? Deposita em juízo. Então, ele move uma ação judicial, né? Deposita o valor que ele entende corretamente, que foi objeto da compra e venda, e vai discutir ali, né, esse resgate, essa recobrança do imóvel. Diga, senhor Jefferson. Esse prazo máximo de decadência é a partir do registro? Primeira pergunta. Essa é a partir do registro que vendeu. É porque o registro vai na matrícula, né? Você vai pegar a escritura e vai fazer o registro dela. Tá lá, datado do dia tal. Isso aí. Tá. Em caso de uma região que nesses 3 anos supervalorizou, ele vai pagar somente o valor que ele recebeu? Olha essa segunda parte aqui que é importante. O senhor que está na área aí, ó, restituindo o preço recebido e reembolsando despesas, né? Inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com autorização escrita ou para a realização de benfeitorias. Então, o que vai acontecer? Fez o contrato de compra e venda, constou lá a questão benfeitoria. Agora, questão de o imóvel valorizou além do normal. Vamos dizer assim, comprou por 100 e em 3 anos está valendo hoje 150 mil, um exemplo, né? O resgate vai ser pelo preço daquele dos 150 mil. O restante de benfeitoria, discussão do que foi realizado, porque senão ficaria injusto para quem está comprando, né? Não é verdade? Ficaria aquela situação, você vai, mas a benfeitoria, bom, a benfeitoria está aqui, está dizendo, né? Mas também, né, durante o período de resgate, se teve uma melhora, vamos dizer assim, na valorização do imóvel, tem que ser objeto de pagamento. Eu acredito que nesse ponto aí vai dar uma boa discussão, caso o comprador, no caso o vendedor, né, queira pagar só o valor do quanto que ele recebeu, né? No máximo, juros e multa, né? Se o comprador se recusar a receber, vai depositar judicialmente. Isso aí é para quem vendeu, né? Verificada a insuficiência, não será o vendedor restituído até enquanto não for integralmente pago ao comprador. Quem que vai estar decidindo isso? Se você judicializar e fazer o depósito judicial, é o juiz que vai analisar, né? Primeiro, está no registro a retrovenda? Tá. Está dentro do prazo que foi estipulado? Se não estipulado, os 3 anos? Sim. Né? O valor que está sendo depositado é o valor justo? Como o senhor Gerson questionou aí. Teve uma alta no valor do imóvel. Aquele valor de imóvel está sendo considerado. Eu quero resgatá-lo, recobrá-lo. Vou recobrá-lo pelo valor que nós temos hoje. Né? E parece que é justo, né? O direito de retrato que é cessível e transmissível a herdeiros poderá ser exercido contra o terceiro. Quem que é o terceiro adquirente no caso ali? É o Raimundo, né? Raimundo adquiriu de Josefina, que adquiriu de Vivaldino. Gostaram aí desse tema? Interessante, né? Porque Pode falar. Por que é acessível para herdeiros? Ele vai vir para o... Como ele está registrado na matrícula,
dentro do prazo, né? Ele torna-se um direito de você colocar na hora de abrir o inventário, se for o caso. Você pega e junta a matrícula do imóvel lá com a cláusula, né? Isso aqui é bem amarrado, né? Para quem está no dia a dia de imóveis, é uma cláusula que amarra bem o imóvel na sua venda. Principalmente que a gente está pensando não só em imóveis pequenos, imagina aqueles imóveis de, né, hectares e hectares aí, inclusive de produção. Cessível aqui é de cessão, de ceder. Sim, cessão de direito, né? Tranquilo até aí a retrovenda? Anotem aí, hein? Isso aí é um tema para nós discutirmos de muito interesse. Na sequência aí também coloquei para vocês algo já mais simples, né? Chamada venda a contento ou, né, sujeito de prova, né? O que é essa venda a contento, né? A padronização de mercadoria, difusão de preços, né? Relação dessa despersonalização. O Silvio Rodrigues é um livro também que eu gostava muito, quando eu estudava mais para a parte de graduação, assim, voltada para exame, mas hoje o Chiraghi substituiu. Né? Que é a venda a contento, né? Então, embora haja a tradição do bem imóvel, né? Só vai haver transferência de domínio quando? Coloquei um exemplo aí que eu não sei se é comum hoje, né? Tem casos que a loja vai lá e entrega as roupas para você, né? Ainda mais nesse momento da pandemia teve muito isso. Olha, vou levar aí 10 camisas, 10 isso. Aquilo que o senhor gostar, o senhor fica com ele. Já ouviram esse tipo de situação? É comum, né? Então, a tradição, né, só vai ocorrer quando teve a entrega lá. Então, ele enviou a roupa para experimentar, né? Somente com a concordância do comprador o domínio é transferido. Ou seja, olha, eu vou ficar das 30 camisas, 10 que você enviou, vou ficar com 5, né? E essas 5 passam, então, a ser a minha aquisição. Então, a concordância do comprador é uma condição suspensiva para alienação. O que é isso? Estou falando de bem móvel. Só coloquei no exemplo bem básico ali, roupas. Está lá. Ah, mas a roupa foi entregue, já teve a tradição? Não. Nesse caso aqui, nós estamos. Se bem que muitos não fazem nem contrato, né? Vai lá, entrega a roupa lá, deixou, né? Se o comprador ficou com ele, bom, depois a gente vai ver que a gente vai acioná-lo para entregar, né? Já vi casos assim também, ó. A venda feita contendo do comprador estenda-se, né? Realizada sob a condição. Qual que é a condição? Ele tem que dizer, né? Vai ficar com aquele bem móvel, né? Então, a condição primária, né? Eu coloquei aqui, qual que é a condição primária, né? Concordância, né? Do comprador com aquele bem que ele quer ficar com ele. É muito comum aqui fazer contratos nesse estilo, né? Coloquei aí as opções, os artigos dizendo da condição suspensiva, né? A venda sujeito à prova também. A venda sujeita à prova, se bem que sempre fazem sem contrato, né? Essa questão da prova, até às vezes na questão dos veículos, você pega um veículo, né? Mas não é comum ficar com aquele veículo e fazer testes dele, né? A não ser que a pessoa tenha já uma confiança. Mas a ideia é, né, fazer ali também a prova de que aquele bem está em boas condições, né? Condição suspensiva ali vou pegar o bem, vou fazer os testes, né? Se eu for ficar, eu vou avisar, né? Ou seja, a ideia toda aqui não basta a entrega do bem imóvel, que é a tradição, né? Para se concluir que teve a compra e venda realizada, tá? É um caso que eu tenho uma chamada condição suspensiva para a aquisição do bem. Pouco usado,
mas eu coloquei porque estava aí também na sequência dos nossos trabalhos. Preferência, esse aqui é bem usado aqui para nós, ou como alguns gostam de chamar, preempção. Anote aí que esse é bem-vindo. Quem está comigo já está anotando, quem vai estar depois aí vendo os vídeos, né? Já sabe que estará com um raciocínio importante nesse tópico. Ó, o que é a preferência? Né? O vendedor pode vir a resguardar o direito de preferência. Vendi, mas caso você venha a fazer a venda, já vai estar a cláusula que eu vou ser o primeiro a adquirir o bem, ou pelo menos você vai me oferecer. Caso o comprador queira vender para terceiros, estará obrigado a oferecer o bem ao vendedor. Eu já vi um caso, assim, para não dizer que eu não vi, é um carro desses carros antigos, né? Onde havia um valor mais era um valor mais para aqueles que gostam, como fala, de carros. O seu Gerson falou, não ouvi. Colecionador. Isso, de colecionador. E aí ele falou, olha, eu estou fazendo uma venda, né? Ele tinha interesse ali no negócio, mas aí ele colocou a cláusula, né? Era compra e venda básica, registrou só, mas não era obrigatório, porque era veículo, né? E aí, na hora que foi, demorou uns 2, 3 anos, o comprador foi vender, mas ele notificou, né? Por e-mail, dizendo se ele tinha interesse, e aí fez a preferência na aquisição. Coloquei ali alguns requisitos, está na sequência dos artigos, né? Lógico, tem que querer vender o bem, o outro tem que querer recomprar, né? E exercer esse direito no prazo. A questão do prazo é interessante. Isso é legal aí para o exame de ordem, né? Gosta muito dos prazos, né? O prazo para exercer o direito de preferência não poderá ser superior a 180 dias se imóvel, que era o caso, ou a 2 anos se bem imóvel. Então, nós estamos falando de contrato, compra e venda, e na compra e venda estou dizendo que existe uma cláusula especial. E essa cláusula especial chama-se preferência. Eu, vendedor, tenho direito de preferência caso você queira fazer a venda, certo? Então, importante para nós, tá? Não poderá ser superior a 180 dias, 2 anos se for imóvel. Se o prazo não for estipulado, o direito de preferência caduca. Quando fala caduca, né, o CC caducar, decadência, né? Decai em 3 dias, hein? No caso de imóvel, em 60 no caso de imóvel. Às vezes compra aqueles contratos de papelaria, né? A gente brinca, né? O contrato que compra pronto, né? E aí vem lá uma cláusula falando da preferência, não sei o que, o cara não tira ou usa e não falou de prazo nenhum. Mas está lá constando que o vendedor tem direito de preferência. 3 dias móvel, 60 dias para imóvel. Prazo começar a contar a partir da notificação do proprietário comprador ao vendedor do bem, né? Na sequência, eu coloquei os artigos, anote, né? Não vamos ficar aqui leitura e releitura. Algumas partes, né, fala já da terminologia da preempção e preferência, ou preferência, né? Essa obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que ele quer vender. Fala do prazo, 180 dias, 2 anos, se imóvel. Utiliza o termo no 516, o direito de preempção caducará, lê-se decai, né? Decadência. Móvel não se exercendo nos 3 dias, se for imóvel. Tema importante, muito interessante aí para nossa
para a nossa matéria de contratos, tá? Então, a gente está falando da compra e venda, relembrando, hein? E eu estou dizendo agora são cláusulas especiais. Então, não é qualquer contrato que vai ter preferência, a não ser que você, conhecedor da matéria, vá lá e coloque, né? Venda com reserva de domínio, né? Vou falar mais alguns minutos para não cansá-los e aí partiremos para as dúvidas. Mas vamos lá. Vamos fechar aí com venda de reserva de domínio. Isso é comum, hein? Isso é comum para nós aí, ó. É uma venda com condição, né? Ou seja, tem uma cláusula de reserva de domínio condicionante, aonde eu vou fazer a transferência daquele bem, né? Mediante o pagamento. Acontece muito por quê? Porque você às vezes faz uma compra e venda e parcela lá em, exemplo, em 12 vezes, né? E você vai fazer a transferência do bem ao final do pagamento, né? No caso de reserva de domínio, né, como na venda a contento, embora o bem seja entregue ao comprador, o domínio permanece com o vendedor, até a última prestação seja paga ao comprador. Então, olha, Inés, então é uma cláusula que vai estar dentro do contrato? Dentro do contrato de compra e venda. Podemos chamar de reserva de domínio? É esse o nome que é dado pelo código. A venda com reserva de domínio restringe a bens móveis e exige forma escrita. Já está aí a pegadinha, hein? Se não há previsão expressa da reserva de domínio, aplica-se a regra geral de que a propriedade de bem móvel transfere-se com a tradição. Para que seja oponível a terceiros, o contrato deve ser registrado. Atenção, hein? Nós estamos falando de bens móveis e nós estamos falando de registro. Geralmente a gente fala de registro para bens imóveis, né? Ah, Inés, eu fiz lá o financiamento e tinha lá uma reserva de domínio. É isso aí. A venda com reserva de domínio, né? É comum essa venda de bem imóvel sem consultar registro ou sem exigir a prova de propriedade. Opa, passou ali. Então, nós estamos falando de uma cláusula de compra e venda para bens, olha lá, ó, bens móveis, tá ok? Presta atenção aí na pegadinha. Na sequência, eu coloquei os artigos, né? Venda de imóvel, na venda de coisa móvel, reserva para a propriedade, para si, até que o preço esteja integralmente pago. A cláusula de reserva de domínio está estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros, tá? Muito utilizado pelos bancos, né? As financiadoras. A transferência de propriedade, o comprador dar-se no momento que o preço esteja integralmente pago. Ué, mas e aí, como é que eu posso exigir, né? Se ele deixou de pagar uma, duas lá? O vendedor somente poderá executar após constituir o comprador em mora. O que é isso, em mora? Eu posso levar a protesto, né, o meu documento, eu posso notificá-lo extrajudicialmente, né, ou, melhor dizendo, judicialmente, para fins de questionar aquele valor que foi objeto. Porque aí o que vai acontecer? Olha, ele vai devolver o bem, né? Essa é a ideia da reserva de domínio. Para fechar, venda sobre documentos também não é muito comum, não tinha no Código de 16, né? Mas dá mais agilidade. Às vezes a gente faz negociações aqui no Mato Grosso, né, em que o produto não é entregue, mas eu entrego o documento, né, dizendo daquele bem. Essas transações mercantis, mercadorias, né, coisa móvel, né? Entrega ao comprador do documento. Ó, tá aqui, o documento vale quanto? Bom, esse documento vale tantos mil, que é o bem, né, a ser entregue. O vendedor se libera da obrigação quando ele entregar a coisa, ou seja, então a compra e venda lá das 1.000 sacos de soja, né? E vai acontecer no ano que vem,
mas eu já comprei agora. Está dentro também dessa entrega, né? Com algumas cláusulas a mais que é colocada, com certeza, sim. Você está adquirindo, né? Mas só cumpre com a sua obrigação quando entregar o bem objeto da compra e venda. Para fechar aí, coloquei os artigos 429, né? Venda sob documentos. A tradição da coisa é substituída pela entrega do título, né? Ou documentos exigidos pelo contrato. Não pode o comprador recusar o pagamento a pretexto de defeito de qualidade ou estado da coisa, salvo se já houver sido comprovado. Não havendo estipulação ao contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega do documento. São artigos específicos, tá? E não é por acaso que eu já assinalei para vocês aí, né? Vou deixar para a nossa sequência de aulas já o próximo tema, né? Pode falar, senhor. No slide anterior, ele falou no 530, data e no lugar da entrega dos documentos. Às vezes pode acontecer que eu estou em Cuiabá e o cara me traz um documento datado de Campo Grande. Cláusula de compra e venda. Aonde será entregue o bem? Aí você já está lá. O bem será entregue em Cuiabá. Ele é lá de Campo Grande, fez a venda, mas está estabelecido que a entrega vai ser em Cuiabá. Se não estipular, aí gera discussão, né? Mas a partir do momento que utiliza como documento, já coloca lá, data e lugar. Qual que vai ser o lugar de entrega? Aqui em Cuiabá, né? Eu sou o comprador. Ou, se ficar a critério também, se quiser de onde está sendo o vendedor. Mas, geralmente, o comprador estipula o local dele, né? De domicílio. Tranquilo? Tranquilo, senhor Gerson, ou não? Se não estipular, aí vai dar... O senhor fala sem estipular? Sem estipular. Aí vai dar discussão, mas se for com cláusula de venda sobre documento, que aí eu estou trabalhando com um caso específico, né? Não é qualquer contrato de compra e venda. A gente pega contrato de compra e venda e uma das últimas cláusulas fala assim, eleja o foro, né? Para a discussão do contrato. Esse é um ponto. A entrega do bem será